Uma seguidora perguntou: no meu mapa natal eu consigo identificar minha missão de alma? E a resposta é sim, né? Mas a gente não olha só um ponto, a gente precisa olhar o mapa inteiro. Agora sim, existem alguns pontos que revelam, que vão indicar a sua missão de alma. Um deles é o nosso nó do norte, ou Rahu, na astrologia védica. Por quê? Eles são nodos kármicos. Nós temos dois nodos, o nó do norte e o nó do sul. Na mitologia, a gente tem a mitologia de uma serpente, que ela foi dividida, né? Então, a gente tem a cabeça da serpente, que é o nó do norte, e a gente tem o rabo, né, a parte de baixo da serpente, que é o nó do sul. O nó do sul fala tudo sobre a nossa vida passada, né? Os nossos padrões repetitivos, aquilo que você viveu, aquilo que você desenvolveu, né? E aquilo que é importante para você reconhecer dentro de você, mas você aos poucos precisa ir se desapegando desse nó do sul e começar a olhar para o nó do norte, porque se você continuar nos padrões do nó do sul, que são os padrões da vida anterior, você não vai evoluir, né? E a sua alma, ela agora está olhando para esse norte, que é o nó do norte, tá? Então, o nó do norte é tudo aquilo que você precisa agora colocar o foco para poder evoluir. É onde está a sua missão de alma, mas não é o único ponto. O que acontece é que às vezes a gente se sente perdido, às vezes a gente não sabe por onde começar, porque a gente ainda está muito apegado no nó do sul. Então você tem que ver o seu nó do sul no mapa, né? Ele está em que casa? Isso vai falar muito. Ele está em que signo? Ele está em conjunção com outros planetas? Ou com o seu ascendente, por exemplo, ou dependendo, né, do seu mapa, quais aspectos que ele recebe. É muito importante você verificar esse seu nó do sul, né, para que você possa migrar para esse nó do norte. Então, o nó do norte, sim, ele é um ponto que vai indicar a sua missão de alma, né, mas para que você possa conseguir ir para esse nó do norte, você vai começar a ter que se desapegar desses padrões, que é a tua zona de conforto, que você está acostumada no nó do sul, tá? Então, o nó do norte, ele é um ponto, sim, que a gente olha a casa, o signo que está, se faz conjunção com algum planeta seu, né, se recebe aspectos, porque isso pode indicar mais dificuldades ou mais facilidades para você começar a vivenciar esse seu nó do norte. E isso vai começar a trazer para você a realização que você busca, tá? Mas a gente também olha, por exemplo, o meio do céu, né? O meio do céu, eu até fiz um roteirinho aqui, o meio do céu, ele vai dizer exatamente a forma como você se expressa no mundo, a sua realização. Então, a gente olha esse meio do céu, a gente olha a sua essência, o seu sol, a gente também precisa considerar o seu sol, a gente precisa olhar o seu Saturno, que também vai falar sobre as suas lições kármicas, tá? Então, a gente vai olhar vários pontos, por isso que eu digo, o nó do norte, ele é o principal, mas ele não é o único. Em alguns casos, a sua missão de alma, ela está muito associada com a sua ferida, então a gente vai olhar o seu Quiron, né? Então tem todas essas questões que a gente precisa avaliar. Então a gente não olha uma coisa só. Em astrologia védica, a gente também olha o seu Atma Karka e o seu Amayatma Karka, né? Então a gente vai ter dois planetas ali, que um vai falar sobre quem você é, qual é a sua alma, né? Que é o Atma Karka, que está muito ligada com a sua missão. E a gente também vai olhar o seu Amayatma Karka, que é a sua missão de alma. Então aí a gente já tem Rahu, a gente tem Atma Karka, Amayatma Karka, então a gente tem que olhar em que casa que cai, em que signo, se recebe aspectos, tudo isso a gente vai olhar. A gente também vai analisar em astrologia védica o seu mapa Navamsha, que ele é um mapa que tem tudo a ver com a sua missão de vida e que ele é um mapa, vamos dizer assim, se o mapa Rasi, o mapa natal, ele dá conta mais dos aspectos físicos da materialidade, daquilo que se concretiza fisicamente, o Navamsha, ele fala muito do aspecto mental e emocional, mas ele também tem efeitos físicos, né? Então é um mapa que a gente precisa muito considerar em missão de alma, tá? Eu também gosto de olhar um divisional, que é o divisional D60 da astrologia védica, que fala sobre as suas vidas passadas, porque muito da sua missão de alma vai estar sendo explicada se a gente olhar para esse mapa de vida passada, até para você entender os padrões que você precisa soltar nesse nó do sul, Ketu, para que você possa migrar para esse nó do norte. Então, sim, a gente consegue analisar o mapa por inteiro, né? O nó do norte, ele vamos dizer assim, o norte, a direção para onde você tem que ir, mas o mapa inteiro vai te mostrar como fazer essa transição, né? Como ir para essa missão de alma.